sobre o maior milagre da história. Talvez você ainda não saiba qual é o maior milagre, mas você vai saber hoje. Porque Jesus faz milagre, amém? Quem crê? Amém. Glória a Deus que eu estou falando para uma igreja que crê. Porque se não crê, nós vamos descer a escada aqui e nós vamos embora. Não vai adiantar. Ele faz. Mas qual é o maior milagre? Você já parou para pensar? São tantos. Difícil, né? Mas nessa manhã eu quero te fazer refletir sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55. Nós vamos ler somente o versículo 6. Você que encontrou diz amém. Você que não encontrou diz me espera. Espero. Quero que todo mundo lê comigo. Isaías 55, 6. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Eu não sei se os meninos vão colocar. Mas diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos de novo? Juntos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não precisa abrir, mas Lucas 11, 10 também diz assim: pois todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Feche os seus olhos, deixa eu orar mais uma vez por você. Pai querido, Pai amado, santo, poderoso, soberano e eterno Deus. A Tua palavra, Senhor, ela foi lida nesta manhã. E eu quero louvar o Teu nome, porque ela é poderosa para discernir, para dividir juntas e medulas. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nessa manhã que essa semente da Tua palavra possa encontrar solos férteis neste lugar. Eu já repreendo no nome de Jesus toda ave de rapina, todo demônio roubador da semente da Tua palavra, todo demônio que distorce a Tua palavra, no nome de Jesus, para que essa palavra, essa semente, através da ação poderosa do Espírito Santo, possa gerar em nós transformação de vida. Salvação neste lugar, ó Pai. Eu peço ao Senhor, fale conosco, fale através de mim, Senhor, mas me diminua para que o Senhor cresça e para que a Tua glória apareça. Eu oro, Senhor, peço, tire os comichões dos ouvidos, tire a distração, o sono espiritual, o cansaço, Pai, tudo aquilo que vem tentando impedir da Tua igreja receber a Tua palavra. No nome de Jesus eu oro nesta manhã e já te agradeço, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que pedimos ou pensamos, e já te agradeço, Senhor, no nome poderoso de Jesus, amém. Como nós lemos, né, irmãos, no livro de Isaías, o profeta ele vai nos orientar: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não só esse texto, mas a Bíblia como num todo, ela nos mostra, né? Ela nos orienta a buscar ao Senhor. Nos mostra que esse é o caminho, né? Que nós devemos clamar, que se a gente pedir, a gente vai receber, que se eu me achegar a Ele, Ele vai se achegar a mim, que se eu buscar Ele, Ele vai me ouvir, que Ele nunca me deixaria só. Quantos versículos nós temos na palavra de Deus nos mostrando que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir. Mas por que Isaías está dizendo buscai ao Senhor enquanto se pode achar? Porque esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Esse é o tempo de clamar o Senhor. É o tempo onde Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Então, quando eu clamo, eu ainda tenho um ajudador que é o Espírito Santo. Porque o tempo oportuno é esse. Porque vai chegar o tempo que já não vai ser o tempo de buscar, mas vai ser o tempo de encontrar. Mas para eu encontrar, eu preciso buscar.
Então o tempo de buscar é hoje. Esse é o tempo oportuno que o Senhor preparou para mim e para você. Amém? Porque quando Ele voltar, Ele vai nos levar. Amém, glória a Deus, aleluia. E vai ser o tempo de encontrar. Como eu anseio por isso, não é verdade? Como eu disse, né, irmãos, nós estamos falando aqui, eu quero falar sobre milagre. Se a palavra diz que se eu pedir, eu vou receber, o que é isso? Isso é a fé. Mas além da fé, eu preciso agir. Então a fé mais a ação, ela vai gerar um milagre. A fé mais a ação, ela vai gerar uma transformação. Algo que vai gerar um milagre. Então, essa é uma reflexão para nós nessa manhã. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. Deus não é um Deus distante. Talvez se você acha que Ele está lá no céu, igual eu achava assim, Deus está lá no céu. E lá no céu para mim era uma coisa muito longe. Mas não, eu descobri que Ele está perto. E quando Ele está perto a gente pode buscar. Porque se a gente buscar, a gente vai encontrar, né? E como eu disse, se nós buscarmos de todo o nosso coração. A palavra do Senhor ainda vai dizer lá em Jeremias 29:14 que Ele se deixaria ser achado por nós. Olha que maravilha! Quando você buscar, Ele não vai esconder de você não, Ele vai deixar ser achado por você. Você vai buscar e Ele vai, eu estou aqui. Ele vai se deixar ser achado. Isso é maravilhoso. Nós não estamos só. Ele está conosco, amém? Mas, como eu disse, infelizmente, eu digo infelizmente, mas é uma verdade. Será que as pessoas verdadeiramente têm buscado o Senhor? Porque muitos dizem que não têm encontrado. Mas se não têm encontrado, penso eu que é porque não têm buscado. Porque se buscar, a Bíblia diz que vai achar. E Ele vai se deixar ser achado. Então, será que verdadeiramente nós estamos buscando ao Senhor como nós devemos buscar? Será que verdadeiramente nós estamos crendo no Senhor? Porque buscar sem crer também não faz sentido. Eu preciso acreditar que Ele é poderoso para fazer, para cumprir. E mais ainda, Ele é o mesmo. A Bíblia diz, querido, que Ele não mudou. Tudo que você lê nessa palavra poderosa, Ele é fiel para fazer as mesmas coisas. Ainda mais porque a Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores por intermédio dEle, não por intermédio nosso. Então olha que maravilha. Mas pensa comigo, será que você, será que nós estamos acreditando em Deus e no seu grande poder? Será que de verdade a nossa fé está tão alicerçada, acreditando que Ele pode todas as coisas? Ou talvez você olha para alguma situação da sua vida e fala assim, não, isso aqui, você não está acreditando em Deus e no seu grande poder. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que nos últimos dias, muitos iriam abandonar a fé. Muitos não iriam crer mais. Irmãos, nós estamos vivendo esses últimos dias. Dias de incredulidade. Dias de frieza dentro das igrejas. Tem emoção demais. Tem gente até voando do altar, mas que não crê, que não é de verdade, que é só na emoção. Muitos estariam abandonando a fé. Lembra quando Paulo diz, completei a carreira e guardei a fé, o finalzinho da frase? Por que você acha que Paulo diz, guardei a fé? Porque a fé precisa ser guardada como um bom tesouro. Você precisa guardar a sua fé. Você precisa cultivar a sua fé. Você precisa tratar a fé como um tesouro, como algo importante. Porque se você perder a fé, se você desacreditar em Deus, acabou. Você vai acreditar em qualquer coisa. E a sua vida não vai ter sentido mais. Porque sem a fé, sem Deus, a nossa vida não tem sentido. E outra palavra, o Senhor diz, será que quando Ele voltasse, Ele encontraria fé na terra? Jesus está voltando.
E será que quando Ele voltar, Ele vai encontrar fé em nós? Será? E o risco é maior ainda, né? Porque a salvação ela é pela fé. Se Ele não achar fé, como que Ele vai achar a igreja para Ele salvar? A salvação não é obra, é fé. E se eu perco a fé? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não abandonar a fé, para não desacreditar num Deus que pode todas as coisas, num Deus que é e que pode todas as coisas. A gente precisa tomar cuidado com isso. Então eu quero pedir, olhe para dentro de você. Verdadeiramente você acredita em Deus? Verdadeiramente você acredita que Ele pode todas as coisas? Ou você veio aqui e ainda tem dúvida? Essa é uma reflexão particular. Será que você ainda acredita num Deus que faz milagres? Eu creio. Tem mais alguém que crê comigo? Ah, Deus, eu vivo milagres. Nós vivemos milagres. Eu creio. Amém? Então nós precisamos crer. Eu creio que Ele ainda faz milagre. Será que nós ainda acreditamos que Ele pode fazer cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, curar câncer, levantar morto? Se entrar um caixão aqui, você vai ter fé para acreditar que vai levantar aquele morto? Ele fez isso. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo. A gente precisa acreditar. Ah, Deus, Ele é poderoso, Ele pode. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternamente. Ele é maravilhoso. Deus, Ele fez milagres no passado e Ele faz hoje. Mas o que é um milagre? Milagre é a manifestação do poder de Deus que transforma a nossa realidade. Isso é milagre. Manifestação do poder de Deus que transforma a nossa realidade. Mas, pastora, qual é o maior milagre? Você tem alguma ideia de qual é o maior milagre? A Bíblia ela vai nos mostrar diversos milagres. Quantas coisas Jesus fez. João vai dizer que no mundo inteiro não caberia de livros, de lugares para escrever as tantas coisas que Jesus fez. Isso aqui que a gente lê é pouco. Não caberia. Você já pensou? Não teria livro suficiente. Lugar suficiente para escrever quantas grandes obras maravilhosas Jesus fez. E quando Ele veio na terra, nós sabemos que Ele veio com um propósito de salvar. Mas durante os 3 anos do seu ministério, Jesus fez diversos milagres. Milagres extraordinários que revolucionou o mundo. Jesus e os 12 mudou o mundo. Primeiro milagre que nós vamos ver de Jesus, que a Bíblia vai citar, é o milagre no casamento. Quem lembra? As bodas de Canaã. Casamento lindo, maravilhoso. Acabou o vinho. E agora? Como que eu vou servir meus convidados? Maria vai até Jesus. Jesus, acabou o vinho. Ele, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a hora. Mas ela na hora, gente, eu fiquei pensando em Maria, ligada. Em vez dela murchar, né? Falar assim, ela já vira e fala assim, faz tudo que ele pedir. Que extraordinário, que fé dessa mulher. Ele deu uma, não foi uma má resposta, mas foi uma resposta correta, porque ele diz, mulher, ainda não chegada a hora. Ela, mas faz tudo que ele pedir. Imagino ela já falando, povo, a hora que ele falar, eu já ia ficar doida a hora que ele falar. Vocês fazem tudo que ele mandar, tá? Porque a hora que ele falar vai acontecer alguma coisa aqui. E é extraordinário, hein? Jesus, enche lá as vasilhas de água. E de repente, se você for estudar, eu não estudei isso, mas eu já ouvi isso uma vez, porque acho que
pela composição da água com a composição do vinho, não tem como aquilo ali ser tão transformado dessa forma, extraordinariamente, humanamente falando, quimicamente falando. Mas eu não sou química, eu não pesquisei isso não, eu sou da fé e eu creio no milagre que Jesus... Água em vinho, meu Deus. E a Bíblia ainda diz que era o melhor vinho. Jesus, que coisa mais linda. Água em vinho. Você já pensou? Do nada isso aqui vira um copão de suco da uva. O melhor suco da uva, aliança. Acho que a aliança é mais gostoso, não sei. Eu gosto da aliança. É uma delícia. Não é verdade? Já pensou? Extraordinário o que Deus faz. Não é o mais gostoso? É extraordinário o que Deus faz. Milagre. Milagre. O paralítico no tanque de Betesda. 38 anos que aquele homem estava ali. Esperando alguém levar ele até nas águas, aonde as águas agitavam e o milagre acontecia. Mas não tinha ninguém para levar aquele homem lá. E Jesus olha para ele e faz uma pergunta para ele. Você quer ser curado? E ele, Senhor, mas eu não tenho ninguém para me levar. Jesus diz, levanta. Meu Deus, quando Jesus chegou, aquele homem não precisou nem da água mais. Ele não precisou entrar no tanque mais. Jesus chegou. Ele é suficiente. O milagre chegou. Isso é maravilhoso. O milagre chegou. Jesus estava lá. Não precisa nem de você entrar na água mais não, meu filho. Só levanta, pega a sua maca e anda e vai embora. A sua fé te salvou. Gente, isso é extraordinário. Quando Jesus chega, o milagre acontece. Talvez você não está crendo, mas Ele está aqui. E se Ele está aqui, o milagre acontece. Eu creio nisso. Não sei se você crê, mas eu creio. A multiplicação de pães e peixes. Essa, nenhum matemático na vida vai conseguir decifrar o que Ele fez. 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão. Eu com 5 pães e 2 peixinhos, o que eu ia fazer com vocês aqui? Não, acho que nem uma... Assim ia dar para todo mundo. Uma multidão. Você sabe o que é mais de 5.000 pessoas? Porque a Bíblia diz homens, tinha mulheres, tinham crianças. Mais de 5.000. Jesus só pega, pode distribuir. E distribui. E distribui. Imagina os discípulos. E vai tirando o cesto. Não acabou. É o último. Mas não é. Mas não é. E vai distribuindo. Gente, de onde que está vindo isso? E vai distribuindo. E vai distribuindo. Distribuindo. E volta todos os 12 com 12 cestos cheios. Meu Deus. Não tem matemática no mundo. Filósofo, sei lá quem que vai explicar isso. Ninguém. É milagre. Milagre. Ele faz. Ele ainda pode fazer. Eu não sei se Ele já fez na sua vida, mas na minha Ele já fez. Porque você fala assim, eu recebo X. Eu devolvi meu dízimo, devolvi minha oferta, paguei minhas contas. Sobrou mais. Que conta não bate? Já aconteceu? Não acontece? Uai, Deus, tem um dinheiro aqui na minha conta que eu não lembrava. É os 5 pães e 2 peixes. Para quem é fiel, sabe do que eu estou falando. Tem hora que a conta não fecha. Sobra. E Deus é bom. E Ele é o mesmo. E Ele faz milagres. Ah, Deus maravilhoso. O cego de nascença. Os discípulos perguntam, Senhor, por que ele está cego? É o pai dele que pecou? É a mãe? O que aconteceu? Desde nascença? Jesus disse, ninguém pecou. Mas isso é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. O cego de nascença foi um instrumento ali do Senhor para que a glória e o poder de Deus se manifestasse através da vida dele. Cego, nunca tinha visto nada, imagina, desde criança. Voltou a ver, porque Jesus chegou. Jesus operou o milagre. A mulher do fluxo de sangue, os 10 leprosos. Eu ia ficar aqui até amanhã, falando um monte de milagre. De tanta coisa maravilhosa que Ele fez.
e que Ele ainda faz. Nós precisamos crer que Ele fez, faz e continuará fazendo esses milagres e maravilhas no nosso meio. Mas além de tantas coisas que Jesus fez nas pessoas como milagre, Ele também transformou muitas pessoas. Ele transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, um pecador, imagina, o pior dos pecadores. Jesus entra na casa dele e salva aquele homem. Jesus, Ele cura e Ele transforma. A mulher adúltera, pega no ato do adultério. A Bíblia não diz posteriormente a história dela, mas a Bíblia diz que Jesus, Ele alcançou aquela mulher. Ele transformou a vida daquela mulher, porque ela ia ser morta, apedrejada por causa do pecado. Mas Jesus interviu na vida daquela mulher, Ele mudou a vida daquela mulher. E Ele disse para ela, olha, agora você vai, mas você não peca mais. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus quer fazer. Os próprios discípulos, vai olhar para a vida de Pedro, vai olhar para Mateus, um publicano, cobrador de impostos, pessoas improváveis, pessoas, talvez as piores pessoas da sociedade. Pedro, Ele transforma Pedro num pescador de homens. Um cara turrão, analfabeto. Não sabia nada, não tinha nada. Mas Jesus viu algo especial nele. Assim como Ele viu em nós. E Ele também fez um milagre na vida de Pedro, transformando a vida de Pedro. A mulher samaritana, um encontro com aquela mulher, Ele também transformou a vida dela, porque aquela mulher, depois daquele encontro com Jesus, ela foi responsável ainda por pregar em cidades, e ela ganhou muitas pessoas através do testemunho de Jesus. Transformação de vida. Isso que Jesus faz. E mediante a tudo isso que eu falei, qual você acha que é maior? Teve Lázaro, né? Ainda não lembrei nem de citar Lázaro. Morto 4 dias lá, podre. 4 dias já, imagina. Já estava decomposição. Não estava legal. Para as pessoas não podia nem chegar perto. E Jesus veio, seu Carlos. Jesus não estava nem aí para a condição dele lá ruim. Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. Você já parou para pensar nisso? Meu Deus. Gente, eu fico imaginando naquela época. O povo vendo Lázaro andar. O morto na rua. Meu Deus do céu, assombração. As pessoas iam achar. Mas era um milagre. Quantas pessoas mortas Jesus não ressuscitou? Mortas na fé. Mortas na esperança. Mortas no sonho. Mortas na vida, sabe? Perdeu a vida, perdeu o prazer. Aí vem Jesus e muda tudo. Ressuscita, Jesus ressuscita. Mortos ainda hoje, que Ele é fiel. Ele pode curar, Ele pode fazer cego enxergar, Ele pode fazer muito mais. Muito, muito, muito mais. Mas qual é o maior milagre? O maior milagre, ele tem um nome. O maior milagre que Jesus pode fazer é um milagre da transformação de vida. E esse milagre, ele tem um nome, é o meu nome e é o seu nome, porque nós somos o maior milagre de Deus. A transformação que Ele fez em mim, eu não sei em você, mas eu sei em mim. Eu sei que o maior milagre aqui, ele tem um nome, ele chama Pastora Renata. Eu sou o maior milagre de Deus. Não sou o maior milagre porque Ele me livrou de diversas coisas, não. Eu sou o maior milagre porque Ele me transformou. Eu era aprisionada, eu tinha vícios, eu tinha coisas que não agradavam ao Senhor, mas Ele me encontrou. Ele se deixou ser achado por mim quando eu também o busquei. E Ele me transformou.
E é isso que eu quero falar para a igreja viva do Senhor. Por quê, irmãos? Porque quando Deus ele faz algo por nós, pedir para Deus um milagre, falar: Deus, cura a minha vida, cura o meu parente, faz isso por mim, transforma, restaura, pedir uma cura física, nós estamos pedindo para Deus fazer por nós. É extraordinário. Mas o maior milagre e o desafio maior é pedir para Deus, é dizer: Deus, faça em mim. O maior milagre sou eu. Esse é o desafio, sabe por quê? Quando você pede para Deus fazer por você, é fácil, porque talvez Ele não vai mexer muito em você. Mas quando você fala: Deus, faz em mim, porque o milagre está aqui, eu preciso ser o maior milagre. Vivo nessa terra, aí Ele vai precisar mexer. Aí Ele vai mexer com a estrutura. Aí Ele vai precisar tirar aquilo que você não queria que tirasse. Aí Ele vai precisar fazer aquilo que você não queria fazer, mas você pediu. E é isso que Ele quer fazer nessa manhã. Transformar vidas. Mudar histórias. Ele quer fazer de mim e de você um milagre vivo nessa terra. E eu quero te dizer nessa manhã: um encontro pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Mas se você já teve esse encontro, eu quero te dizer que Ele é fiel para completar a boa obra que Ele já começou em mim e em você. Então nós estamos no caminho do milagre. Eu estou sendo transformada todos os dias. É de glória em glória. E eu quero nessa manhã mexer mais um pouco na sua fé. A palavra, ela é suficiente para transformar. Mas eu quero ativar a sua fé, fazendo aquilo que o Senhor me orientou a fazer. Eu sei que eu teria muitos milagres aqui para mostrar, para falar. Mas eu quero chamar 2 milagres que têm nome em específico nessa manhã, para que eles possam compartilhar com vocês que eles são um milagre de Deus. Wesley e o Mateus, por favor. Pode ligar isso, por favor? O milagre, ele tem nome. Ele tem o meu nome e ele tem o seu nome. A palavra fala que: vinde a mim todos aqueles cansados e sobrecarregados, que Ele o livrará. E assim foi comigo. Aos 12, 13 anos de idade, eu conheci coisas ilícitas. E vivia aquilo jovem. Era jovem, vivia aquilo, momentos e momentos e momentos. E foi passando uma época da minha vida que eu fiquei adolescente. E nessa época, por facilidades, eu fui preso por contrabando. Eu fui preso por falsificação ideológica. Nessa época eu já conhecia a Bruna, ela passou tudo isso comigo. Saí da prisão, continuei a vida, levando esta vida de facilidades. E o possível, a Bruna já via fazendo, que era a oração. O possível, ela fazia. E eu deixava ela na igreja, ia embora, praticava vícios, coisas ilícitas que desagradavam ao Senhor. E em um certo momento da minha vida, através de muita oração da Bruna, o impossível Deus fez. O impossível Deus fez porque eu clamava a Ele, mesmo nos meus momentos eu clamava, eu reconhecia Ele como o meu único e suficiente Salvador, através da Bruna. E foi nesse processo que a Bruna teve uma reunião na casa do pastor Luiz, junto com o Gleides, uma liderança que tinha, o Gabriel, e ela ia, e eu ficava em casa. E orientado por Deus, o pastor Luiz me convidou. E eu era ainda doido, vamos dizer assim, para vocês imaginar como que eu era.
E ali eu vendo homens e mulheres de Deus, começou a transformação. A partir daí eu reconheci mesmo Deus na vida deles e na minha vida. Não foi fácil, irmão. Não foi fácil. Porque eu larguei muitas amizades que diziam ser amigos para conhecer novos amigos. O primeiro era Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E através desses amigos, mudando o ambiente, que eu verdadeiramente conheci Jesus. Aleluia. Passou-se o tempo, eu vim à igreja às vezes, né? E um dia a Adrianinha da intercessão me convidou para a intercessão. Falei, meu Deus, eu cheguei tem pouco tempo e já está acontecendo isso. E eu não entendi o que era intercessão. Para mim, intercessão era chegar lá, expulsar o demônio que estava em mim, eu ia cair lá, ficar lá e pronto. Não sabia. Vamos lá ver o que é, né? Já que Deus está orientando através dela, eu vim. Começava a orar, eu não entendia muita coisa. E orando, eu vinha aos cultos, né? Na época ainda a gente usava máscara por causa da Covid. E eu não sabia cantar louvor, irmão. E aquela máscara me ajudou demais, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Enfim, e fui indo, uma caminhada com Deus, né? Aconteceu outro milagre na minha vida, né? Que foi o Augusto. E ali, cara, mudou tudo. Ali mudou tudo. Fui crescendo, glória a Deus, né? Através do Espírito Santo. Fui batizado, passei pelas águas. E daí, só o renovo de Deus, todos os dias. E tem jeito, irmão, tem jeito. Porque você olha para o Wesley assim, né? Todo dia está aqui, sorrindo, mas tem problema. Tem coisas que a gente tem que passar por cima todos os dias. E reconhecer Deus todos os dias. Para que nós vivemos a transformação dele todos os dias. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Né? E através disso, né, eu fui convidado a fazer alguns cursos da igreja. E me tornei líder. Essa daí, irmão, foi assim, inexplicável. Porque eu vi o poder de Deus na minha vida. Porque foi o poder da transformação. Falei, Deus, mas como é que eu vou dar aula para homens? E Deus falava, é o seu testemunho. E eu aprendi muito mais do que os alunos que aqui estão. Eu aprendi muito mais. Eu aprendi que eu devo crescer em Cristo. Eu aprendi que eu tenho que renunciar a mim todos os dias para me crescer. E eu vivo essa transformação todos os dias da minha vida. Contei um pouco aqui do que eu passei, né? Eu creio que todo mundo aqui tem algum problema em alguma área, mas a minha área foi de vício. Então eu quero dizer para vocês que tem jeito. Aleluia! Que tem jeito. Aleluia! Pensa num homem que perdeu o carro, perdeu o apartamento, tudo por vício. De chegar um dia, minha mãe que já faleceu, chegar na minha casa e falar assim, o que você tem para comer aí? E ali está a guerreira, que não desistiu. Que não desistiu. E uma palavra para as mulheres, não desiste. Não desiste. Porque tem um propósito. O propósito é aquele homem que está do seu lado. Amém? O milagre tem nome, qual é esse nome? Wesley. Aleluia! Louvado seja Deus. Hoje transformado para a glória de Deus. Deus concedeu a ele uma família abençoada. Olha o que Deus faz, é só Deus, né? Para tirar do lamaçal do pecado, transformar em um homem de Deus, confiar a ele uma família, confiar a ele um ministério. É só Deus, irmãos. O milagre tem nome? Me chamo Mateus, bom dia, irmãos, graça e paz seja com todos. Eu quero, através desse breve testemunho, compartilhar, né, o maior milagre que
Jesus fez, que foi a transformação da minha vida. Antes de ter o encontro com Jesus, irmãos, eu passei por várias coisas. Uma dessas coisas foi envolver no tráfico de drogas, como Wesley compartilhou também, já fui preso. Eu mexia com notas falsas. Eu envolvi com roubos. Mas um dia, irmãos, eu tive um encontro com Jesus. E a minha vida foi transformada. Hoje, eu sou um homem satisfeito em Deus. Eu tenho prazer em Deus, irmãos. Eu não tenho necessidade do mundo. Glória a Deus! E isso é a maior transformação que Jesus faz, irmãos. O meu interior foi transformado. Não há sede em mim mais. Ela foi saciada. E essa é a maior transformação que Cristo pode fazer, irmãos. Kamaia sumuhuye. Kamaia sumuhui. Sumuhui. Kamaia sumuhuya. Sumuhuye. Kamaia sumuhui. Kamaia sumuhuye. Sumuhui. Kamaia sumuhui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isso é milagre. Ver cego andar, cego enxergar é lindo, ver paralítico andar é lindo. Mas isso para mim, irmãos, é a coisa mais linda. É ver um homem, uma mulher transformado de verdade. É isso que Jesus pode fazer. Aquilo que satisfazia Ele no mundo hoje não satisfaz mais. Aquilo que me satisfazia no mundo não me satisfaz mais. Jesus, Ele é suficiente. E Ele está aqui nessa manhã. Só que depende de uma atitude sua. Porque para ser transformado, tem que querer ser transformado. Tem que reconhecer o Senhor, tem que buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E eu quero finalizar com a palavra do Senhor. Escute o que a palavra diz. Escute o que Isaías vai dizer na continuidade do capítulo. Olha, ele diz assim: escute a palavra. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá elas não tornam, sem que primeiro elas reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que designei. E olha o que ele diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para a glória do Senhor, para memorial eterno, e jamais será extinto. Olha o que ele diz: saireis em alegria
do lugar da sarça vai crescer a murta. A murta é uma planta de folhagem verde, linda, cheia de flores e frutos. A sarça era uma planta do deserto, de lugar seco. Mas a murta era uma planta fértil. Então, no lugar da sequidão, no lugar do choro, no lugar da derrota, Deus vai transformar em alegria, em fontes de água a jorrar para a vida. Deus vai transformar, se você quiser. Ele pode te transformar. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Nós vamos orar. Quero chamar o ministério de louvor. Mas antes de vocês tocarem, eu vou orar primeiro. Nós já vamos encerrar o culto, irmãos. Mas é necessário que nós possamos orar nessa manhã, nesse momento. Deixe Jesus fazer o maior milagre hoje. Deixe Jesus fazer o maior milagre hoje, que é te transformar. Mas pastora, como que eu faço? Tome uma atitude. Tome uma atitude hoje. Reconheça Jesus hoje. Escolha hoje. Busque o Senhor hoje. O tempo oportuno, Ele é hoje. O tempo oportuno, Ele é hoje. Dê liberdade para o Espírito Santo. Talvez, irmãos, você está aqui nessa manhã esperando Deus fazer um milagre na sua casa, esperando Deus curar alguém, esperando Deus transformar alguém. Mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele quer fazer em você primeiro. Porque através de você Ele fará coisas maiores. E assim diz a palavra do Senhor. Feche os seus olhos nessa manhã. Comece a orar ao Senhor. Você que já começou o processo de transformação, diga para Ele: Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para completar. Complete a boa obra de transformação em mim, ó Pai. Eu estou neste caminho de milagre e preciso ser transformado todos os dias. Reconheça o seu pecado. Reconheça que você precisa do Senhor, irmão. Reconheça que você é falho. Reconheça que você quer ser transformado. E você que quer uma ajuda da igreja, você que precisa, diz: pastora, eu preciso de ajuda, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Você que hoje quer tomar a decisão de deixar o Espírito Santo te transformar, nós queremos orar por você, querido. Deixe o Espírito Santo quebrar esse coração de pedra. Deixe o Espírito Santo transformar a sua mente. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Você que talvez já começou o processo de transformação, mas diz: eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo sozinho. Eu quero te convidar, irmão, em nome de Jesus. Não deixe que nada venha te impedir de receber o maior milagre hoje. Porque o maior milagre é a transformação do Senhor na minha vida e na tua vida.